Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas. Última semana de Pílulas Vermelhas do ano, aproveitem. E hoje nós vamos falar brevemente sobre, a relação Brasil-Portugal, né? E a relação Brasil e lusofonia em geral. Não no sentido de qual é ou como é hoje essa relação, ainda que é óbvio que eu vou acabar comentando alguma coisa sobre como é essa relação hoje, tampouco sobre como foi no passado, ou qual que é a importância de Portugal, porque eu acho que tudo isso, na verdade, é óbvio, né? A não ser que a pessoa seja aí um ET, né? Às vezes entre a nossa audiência pode ter algum alienígena, né? Disfarçado, entrou no corpo de algum seguidor nosso foi abduzido e substituído por um ET. Então tem um ET vendo e talvez ele gostasse de ouvir mais sobre, né, qual a importância de Portugal para o Brasil. Mas pressupondo que 99,9% da nossa audiência não é composta de ETs, né, ou de pessoas completamente halógenas à história brasileira, eu acho que isso aí é dado, tá? É dado. A importância de Portugal é algo dado para o Brasil. A gente vai realmente operar aqui no âmbito puro do dever ser, sobre como devem ou deveriam ser essas relações com com Portugal e com a lusofonia em um sentido geral. Quando a gente fala em lusofonia no sentido geral, o que vem à mente, em primeiro lugar, obviamente, são os países de língua portuguesa na África. Então, vamos aqui de principalmente Angola e Moçambique, mas também Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, né? E para além disso também existem rastros, né, da lusofonia em Macau, Goa, Timor-Leste, e me parece que é isso. Eventualmente alguém vai me corrigir, para mim não faz mal, não tenho que ser preciso e específico, não é essa a minha função. Bem, em primeiro lugar, vamos lá. Porque aqui trata-se, em alguma medida, também de geopolítica. Eu, de fato, escrevi um artigo sobre esse tema, né, para uma excelente publicação nacionalista, dissidente, identitária portuguesa. E eu já cheguei a divulgar, né, por esses dias, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que eu cheguei a divulgar o artigo que eu escrevi para a revista Linha Dura, edição de setembro, número 7. Eu escrevi Portugal e a atualidade da geopolítica. E ali o artigo é um pouco mais geral do que isso, né? Mas beleza, a gente vai tratar aqui dessa conexão que perdura entre Portugal, Brasil, como deve ser essa postura em geral, né? Bem, quando a gente fala nessas relações, de um modo geral, existe um leque de posturas. A gente pode passar por algumas delas, né? Você vai ter a postura daqueles que simplesmente ignoram completamente e não acham que deva haver qualquer tipo de relação especial do Brasil com Portugal, do Brasil com os outros países lusófonos, né? E aí, entre esses que ignoram a questão lusitana ou a questão lusófona, ou como quer que se queira chamar, isso pode acontecer por vários motivos, né? Você vai ter aí nesse bojo direitistas, liberais, ultraliberais, libertários, neoliberais, que têm como referência fundamental os Estados Unidos e pensam de uma maneira prioritária nas relações Brasil-Estados Unidos e que consideram quaisquer outras relações internacionais como sendo secundárias. No máximo, consideram importante que o Brasil tenha relações, que o Brasil se aproxime de países ricos. Porque numa mentalidade um tanto quanto primitiva, né? Porque nesse caso nós estamos lidando basicamente com símios, né? Com bonobos,
a pessoa faz um tipo de associação estúpida, acéfala, mongoloide, retardada, entre país rico, bom, se aproximar de país rico, Brasil ficar rico. É alguma coisa meio, né, simiesca dessa maneira. Tem gente que pensa assim na direita. Tem outros que pensam também nesse sentido de você ignorar Portugal, ignorar a lusofonia no sentido geral, mas pensam dessa maneira a partir de uma posição de esquerda, uma posição socialista, progressista, liberal esquerdista, ou como quer que se queira chamar esse tipo de postura. Geralmente, essa crítica à lusofonia a partir da esquerda se apoia num outro tipo de postura, que é a decolonial, né, ou descolonial. Eu rejeito o vocábulo decolonialismo, tá? Ele não faz sentido nem da perspectiva da língua portuguesa. Numa perspectiva descolonial, uma perspectiva anticolonialista, você tem aí uma galera que rechaça a herança portuguesa brasileira, a herança luso-brasileira, a partir de uma posição de esquerda, por considerar que isso faz parte, né, desse processo do colonialismo, da opressão, do racismo, da escravidão, e de que nada de positivo pode sair disso. Existe a especificidade de que esses progressistas, eles até veem como algo potencialmente positivo as relações entre o Brasil e os países da África lusófona, né? Mas mais pelo fato de serem países africanos, portanto, também oprimidos, né? Membros aí dessa categoria que é um grande nada, que é o sul global, mais do que pelo fato de serem especificamente países lusófonos. Então existe essa categoria de entendimento, essa categoria de abordagem que envolve aqueles que simplesmente ignoram, rejeitam qualquer tipo de vinculação especial entre o Brasil e os países lusófonos em geral. Alguns voltam as suas armas especificamente contra Portugal, outros voltam suas armas especificamente contra os países lusófonos do chamado Sul Global, porque veja só, aquela primeira categoria dos direitistas, eles até admitem uma aproximação com Portugal, mas também é menos pelo fato de Portugal ser Portugal enquanto tal, do que pelo fato de Portugal estar na Europa, na União Europeia, na zona do euro, portanto ser, né, entre aspas, primeiro mundo e por aí vai. Então passa, né? É algo mais ou menos aceitável o Brasil ter algumas aproximações com Portugal, fechar determinados acordos, porque Portugal está na União Europeia, é um país de primeiro mundo, é a civilização e por aí vai, né? Então, mas de modo geral, existe um certo rechaço, porque esses direitistas, esses liberais, liberal-conservadores e por aí vai, propriamente, eles condenam a contribuição portuguesa para a construção do Brasil, considerando-a responsável, singularmente responsável, por um suposto atraso ou subdesenvolvimento brasileiro. Então eles consideram, muito influenciados por uma determinada historiografia ou sociologia também uspiana, eles consideram os portugueses como sendo um povo de preguiçosos, supersticiosos, católicos, né, o que seria ruim, porque bom é ser judeu ou protestante, porque aí você é materialista e sabe mexer com dinheiro, e isso é bom para o desenvolvimento, etc, etc, etc. Aquele lero-lero de sempre, tá? Então, particularmente, existe esse juízo. Enquanto, do outro lado ali, né, vindo do meio socialista, do meio dito progressista, na verdade, Portugal é criticado, atacado, rechaçado pelo fato de ser um país, né, de invasores, ladrões,
opressores, escravagistas, blá, 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 blá. Ninguém liga, foda-se, tanto faz, né? Mas é dessa maneira que Portugal é visto. Eu acho que isso mais ou menos esgota esse tipo de posicionamento daqueles que ignoram, né, a lusofonia e no máximo admitem de uma maneira muito relativa e muito secundária essa aproximação, essa vinculação com a lusofonia. E aí existem algumas outras categorias de como essa relação ou uma possível relação é vista, né? Então existem os lusotropicalistas, por exemplo, que consideram que a identidade portuguesa tem algo de cosmopolita, de desterritorializado, e que essa identidade prescinde, por exemplo, de qualquer dimensão especificamente étnica, né? Existe essa leitura, né, de que é uma identidade lusitana, uma identidade portuguesa, essa lusofonia, essa lusitanidade não depende de qualquer tipo de vinculação ou pertencimento étnico ou de uma questão de origem e por aí vai, né? Essa é uma leitura possível. Nessa leitura você vai ver muitas vezes uma defesa, inclusive, de uma imigração desses países para Portugal, né? Considerando que Portugal tem problemas demográficos, esses problemas demográficos podem ser resolvidos importando-se, né, brasileiros, angolanos e por aí vai. Isso quando se trata dessa lusitanidade vista a partir de Portugal. Você vai ter defensores exóticos de uma restauração do Império Português, alguns desses defendendo a partir do Brasil, né, uma restauração do Império Português, mas com o seu centro no Brasil, ao invés de seu centro em Portugal. Então existe esse tipo de postura. Existe também um tipo de postura, e esse tipo de postura se faz presente tanto em Portugal como nos países africanos, já nos países da África lusófona, quanto no Brasil, que em alguma medida se assemelha à primeira leitura, à primeira postura, mas se baseia, na verdade, numa versão até mais radicalizada, no sentido de considerar mutuamente esses países entre si como sendo inimigos, né? Então, portugueses, em alguns casos, né, parte do setor identitário, considerando que o Brasil é um inimigo de Portugal, que os países africanos são inimigos de Portugal e por aí vai. Os africanos, ainda com aquela síndrome da luta anticolonial, considerando que Portugal é um inimigo, etc, etc. E no caso do Brasil, isso não é tão comum, mas ainda existe, sim, especialmente no âmbito puramente virtual, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa politicamente incorreta na internet portuguesa, daí existe todo um choro no Brasil, e por aí vai e vice-versa também. Sempre que alguém critica Portugal no Brasil, acaba tendo choro por lá também, e por aí vai. Um negócio bem cansativo, bem desinteressante. Eu acho, né, minha perspectiva é que todas essas perspectivas estão completamente equivocadas, elas estão erradas, elas são falsas. Tanto o desconhecimento de um vínculo fundamental e especial entre esses países é falsa, quanto uma indiferenciação cosmopolita entre esses países, entre essas identidades, e a pretensão de se construir um império não territorial, não continental,
entre os mares, né? O império, portanto, fundamentalmente mais marítimo do que qualquer outra coisa. Talvez até com uma negação das fronteiras, ou uma unificação monetária, ou qualquer coisa do tipo, liberdade de migração, etc, etc, etc. Tudo isso também é falso, né? Eu já vi, por exemplo, defesa da importação de imigrantes da África lusófona para o Brasil, por se considerar que eles seriam mão de obra mais barata, isso seria bom para a economia brasileira, ou qualquer coisa, bom para a economia de quem exatamente, né? Existe esse erro, essa noção um tanto quanto estapafúrdia, de que a China cresceu porque pagava um salário de fome nos anos 90 para seus trabalhadores, né? Mas esse pessoal não aparentemente esqueceu ou não consegue explicar que durante décadas a Europa teve um crescimento econômico muito bom, muito alto, em pleno estado de bem-estar social, com trabalhadores plenamente sindicalizados e recebendo salários bem altos. Mesmo nos Estados Unidos, a era de ouro do capitalismo estadunidense se dá numa época de sindicatos fortíssimos e na qual a diferença entre o salário dos executivos e o salário do chão de fábrica era muito inferior a como é hoje, em que o capitalismo dos Estados Unidos está estagnado, sofre com crise, sofre com uma série de problemas, né? Mas enfim, é uma ideia bem problemática essa aí, essa noção de você utilizar a mão de obra africana como se fossem escravos para poder baixar a média salarial na economia brasileira, né? Enfim, existe uma série de outros problemas nessa mentalidade de indiferenciação entre esses diferentes povos. E óbvio, aquela postura do rechaço, da hostilidade, né, da xenofobia gratuita também é falsa e faz com que todos esses países aí percam uma série de oportunidades interessantes. Então, bem, olha só, pessoal. A gente vai afirmar aqui uma coisa que pra gente é muito óbvia. Quando a gente sai da esfera nacional, da esfera popular, folkish, né? Narodniki, para uma esfera mais ampla de identidade, portanto, da esfera da cultura ou da etnia, da etnicidade, do povo, para a esfera de civilização, que nós entendemos como sendo uma esfera identitária mais abrangente, né? Geralmente abarcando vários países, vários povos, sob um mesmo guarda-chuva. Quando a gente transcende, quando a gente passa para essa esfera mais abrangente da civilização, a gente necessariamente chega à conclusão de que as fronteiras das civilizações são usualmente continentais. Pela própria continentalidade da distribuição histórica, histórico-geográfica dos povos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: que não existe civilização cristã, não existe civilização branca, não existe. Que outros conceitos falsos a gente poderia colocar aí? Não existe, por exemplo, civilização portuguesa, tal como não existe uma civilização francesa, né? E não existe uma civilização alemã. Uma anglo-saxã, se a gente unir Reino Unido e Estados Unidos, a gente talvez poderia dizer que existe. Né? Talvez. Isso seria interessante de debater, né? Se o Reino Unido pertence realmente à Europa continental enquanto civilização, ou se na verdade pertence mais ao mundo norte-americano. Né? Hoje, olhando a partir de hoje, de trás para frente. Então a gente pode deixar o Reino Unido como sendo um caso à parte. Não existem essas civilizações. De vez em quando a gente vê mencionar civilização portuguesa, civilização branca, civilização cristã, civilização católica também não existe, tal como não existe civilização
protestante, civilização ortodoxa, ou civilização, eu diria inclusive civilização islâmica, não existe civilização hindu, né? O marco das civilizações é continental, né? São as massas territoriais que determinam, que predeterminam os contornos das civilizações. Porque as massas territoriais, a geografia, mais do que qualquer outra coisa, é aquilo que dá as condições das expansões, das distribuições, das colonizações, das misturas, etc. Ou seja, dos movimentos dos povos. Portanto, existe civilização europeia, com seus vários ramos, suas várias culturas, suas várias expressões. Existe uma civilização africana, subsaariana. Existe uma civilização indostânica, não uma civilização hindu, mas uma civilização indostânica, ou seja, referente ali ao subcontinente indiano como um todo. Existe uma civilização que aí a terminologia adequada pode mudar, mas pode ser chamada de civilização cínica, né, com S, não com C. Civilização leste asiática, que aí unifica, né, China, as Coreias e o Japão, no mínimo. Poderíamos debater pertencimento de outros grupos, né, a essa civilização. O Sudeste Asiático pertence a essa civilização cínica ou não? Esse é um debate interessante. Existe uma civilização ibero-americana, não uma civilização brasileira, tal como não existe uma civilização mexicana, uma civilização argentina, uma civilização colombiana e por aí vai. E existe uma civilização ocidental que é a da América do Norte e suas possessões, né? Em alguma medida, a Austrália pertence a essa civilização ocidental. Poderíamos debater o pertencimento do Reino Unido a essa civilização ocidental e não a uma civilização europeia, e por aí vai. Aqui nós trabalhamos com essa maneira de conceituar. Existe também, até esqueci de falar, uma civilização eurasiática, ok? E aí existe o debate sobre se é possível uma integração entre a civilização europeia e a civilização eurasiática ou não. Esse também é um debate muito pertinente, um debate muito interessante. Enfim, as civilizações, elas nascem, se desenvolvem e mantêm ali a sua forma, a sua gestalt, tendo como forma, como container, o espaço geográfico continental. Esse container, o espaço geográfico continental, é aquilo que molda uma determinada cultura, e bem, né, na verdade várias culturas, dentro dessa esfera mais ampla, que num isolamento relativo pode vir a se tornar uma civilização autônoma e independente. Especialmente se nessa base territorial continental nós tivermos povos de raízes semelhantes se espalhando pelo mesmo espaço geográfico. Existe essa conexão entre povos de raízes semelhantes se espalhando pelo mesmo espaço geográfico, e isso como sendo aí uma base fundamental, um pilar fundamental da civilização, de uma civilização específica. Então, por exemplo, os povos bantus se expandindo por toda a África, e mesmo nos lugares em que os bantus não são majoritários, eles tiveram influência etnocultural, como por exemplo no leste da África, mas não no norte da África.
em que a presença deles, o impacto deles é muito menor, a gente pode dizer que tudo abaixo do Saara pertence a uma mesma esfera civilizacional. Com alguns bolsões de divergência, de dissonância, né? Quando a gente fala nos indo-europeus se espalhando para o oeste, por toda a Europa, a gente está falando de povos de uma mesma raiz civilizacional, uma mesma raiz cultural, etnocultural, ou o que quer que seja, se espalhando por todo o continente. É claro, em alguns lugares a contribuição indo-europeia é menor. Existem alguns espaços, por exemplo, em que você tem uma predominância genética da herança Cro-Magnon, né, ali designada pelo marcador genético I, né, no que concerne a haplogrupos e por aí vai. Você vai ter algumas regiões, pega o País Basco, por exemplo, em que você tem a predominância de uma contribuição paleo-europeia e não indo-europeia. Você pode ter lugares como a Finlândia, em que você tem ali uma contribuição fundamental uralo-altaica ou úgrica, né? Então, assim, existem essas divergências, esses bolsões, mas, de uma maneira geral, mesmo os lugares em que você tem a predominância de grupos ou de heranças não indo-europeias, isso foi influenciado pelos indo-europeus também. Então você tem ali uma civilização enquanto tal. Entre os eurasiáticos, você tem aí uma civilização mestiça no sentido de que se trata da fusão, né, muito, mesmo que haja predominância geral de uma cultura indo-europeia, em muitos casos, como na Rússia, então você tem ali a fusão e as influências mútuas entre, né, a civilização, ou vamos colocar assim, uma herança indo-europeia, uma herança mongol e uma herança turânica, né, uma herança túrquica, centro-asiática. Essa fusão entre essas três contribuições molda a civilização eurasiática, ok? No nosso continente, América Ibérica, você tem, como se sabe, em graus diferentes, a contribuição ibérica, né, europeia, mas europeia através da Península Ibérica, através dos povos ibéricos, africana ocidental e indígena, né, dos índios, dos nativos americanos, que já viviam aqui, né, uma tautologia, obviamente. Então a gente tem essas contribuições etnoculturais num mesmo espaço geográfico, e isso permite o desenvolvimento e a identificação de uma civilização autônoma, ok? As estruturas geopolíticas hoje tendem a refletir esse tipo de formação histórica, porque tudo indica que esse tipo de formação histórica continental é mais estável. Alguém poderia falar sobre o império onde o sol nunca se põe, do Reino Unido e por aí vai. Esse império começa fundamentalmente na Guerra Napoleônica, acaba em 1945, durou quanto tempo? 100 e poucos anos. Isso é uma história de sucesso, o Império Britânico. O Império Britânico é uma história de sucesso. Um império que não se desdobra continentalmente, mas através dos oceanos e por aí vai. É uma história de sucesso realmente? Não me parece uma história de sucesso, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Brasil pertence a uma esfera civilizacional, Portugal a outra esfera civilizacional, Angola, Moçambique e adjacências pertencem a uma terceira esfera civilizacional. Macau, por sua vez também, Goa e por aí vai. Esses países não vão abandonar as suas esferas civilizacionais. Porque a realidade é a seguinte, pessoal. Sim, existem muitas semelhanças entre o Brasil e Portugal. Mas o Brasil tem mais semelhanças com a Argentina, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Chile, do que com Portugal. Tal como Portugal é mais parecido com a Espanha, ou com a Itália,
ou mesmo com a França, do que com o Brasil. Para algumas pessoas é duríssimo de ouvir, duríssimo de aceitar, duríssimo de entender, mas é a realidade. Né? Não é eu não estou falando isso com. Aí sempre vem o pessoal, não, mas é isso aí, porque lá na Europa não consideram os brasileiros. Eu não estou falando do que eles consideram, eles poderiam estar errados. Tal como a gente não tem que dar a mínima para o que os Estados Unidos acham sobre questões raciais. Tem gente que vive se pautando pelos Estados Unidos, né? Não, porque os Estados Unidos não consideram latinos brancos, não consideram portugueses brancos. Pô, mas e daí? O que tem a ver com isso? Né? Tem gente que se pauta aí pelos outros e pensa uma resposta, né, uma postura de resposta reativa, em reação a esse tipo de postura do chamado primeiro mundo. Não, não é disso que estamos falando aqui. Eles poderiam ter a opinião que fosse e poderiam estar errados. Tá entendendo? Eles poderiam estar errados e a gente poderia ter a postura que fosse também, se fosse uma postura suficientemente bem fundamentada com o seu fundamento em si mesmo. Porque o fundamento de uma posição identitária ou geopolítica tem que ser o si mesmo e não a relação com o outro, tá? Pelo menos é dessa maneira que eu enxergo. Não se trata aí de uma questão relacional. Bem, aceitando essas premissas de que nós estamos falando de países que pertencem a esferas civilizacionais diferentes, disso não se pode deduzir que não deva haver uma relação especial, uma relação privilegiada entre os países dessas diferentes esferas civilizacionais. Como eu falei, pessoal, o futuro da geopolítica é a continentalização, é a unificação dos continentes em macroestruturas geopolíticas, cada uma com o seu próprio guarda-chuva nuclear, eventualmente, integrada por ferrovias, integrada por obras de infraestrutura, com uma divisão internacional de trabalho, porém internamente, ou seja, dotadas de autarquia econômica, autossuficiência, para quem não sabe o que é autarquia. Esse é o futuro da geopolítica. Multipolaridade, a multipolaridade está empurrando os países de todo o mundo nessa direção. Vejam só a doutrina de segurança nacional que o Trump publicou 3, 4 ou 5 dias atrás. Eles falam em abandonar o mundo e se concentrar nas Américas. O futuro da geopolítica. A gente não está aqui falando de o que vocês leram em livro de história do século XIX. Ah, mas o Brasil guerreou com a Argentina. Ah, mas o Brasil tem muita contribuição de Portugal. Ah, mas a família real. A gente não está falando de sentimentos, de empatias e de ressentimentos e de... A gente não está no plano emocional. A gente está no plano objetivo, tá? O pessoal tem que entender isso. Não tem a ver com gostar, não gostar, crer, não crer. Ah, mas a minha religião. Ah, mas o livro de história. Ah, mas não sei... A gente não está falando de nada disso. A gente está falando da ciência geopolítica, que tem imperativos e leis que são independentes dos seus gostos, das suas preferências, dos seus sentimentos, das suas vibes e dos seus memes e das suas atmosferas, etc, etc. Tá? A geopolítica é uma ciência dotada de leis, de imperativos, etc, etc, etc. Corolários, né? Enfim, por aí vai. É nessa direção que aponta a geopolítica. Okay? Como eu falei, não existe nenhum impedimento para que haja uma relação especial. Em que consistiria uma relação especial? Bem, a gente tem que passar a ver Portugal como sendo, para o Brasil, né, a porta de entrada ou a face da Europa. Tal como para Portugal, o Brasil tem que ser a face da América Ibérica. E o mesmo em relação aos países portugueses, aos países afro-lusófonos, tá? E o que significa ver esses países se verem mutuamente como os portões
né, das suas respectivas civilizações. Significa construir um tipo de articulação internacional em que, por exemplo, a gente trava relações comerciais preferenciais entre esses países, relações científicas e tecnológicas preferenciais entre esses países, em que podemos, por exemplo, inclusive compartilhar informações de inteligência entre esses países, intercâmbios educacionais, científicos, tecnológicos, culturais, desportivos e por aí vai. Pensar Europa, no caso do Brasil, deveria ser pensar, em primeiro lugar, Portugal. Pensar África, da perspectiva portuguesa, deveria significar pensar Angola e Moçambique. Veja só, eu sou muito simpático, próximo, tenho amigos, tenho conexões, aliados e por aí vai, na Rússia e na China. Né? Todo mundo sabe disso. Porém, eu vejo, quando eu olho para os países africanos com PM6 russas ou chinesas, ou investimentos russos ou chineses, ainda que isso seja bom também, eu vejo como desperdício o fato de que não há, por exemplo, em Moçambique combatendo os terroristas wahhabis, uma PMC brasileira, ou portuguesa, ou poderia ser luso-brasileira, né? Uma PMC ali, ajudando Moçambique a combater terroristas, e claro, não de graça, né? Em troca de direitos preferenciais, por exemplo, para explorar determinadas minas de minerais preciosos, de minerais críticos no território moçambicano. Claro, numa relação ganha-ganha que vai além até da questão do combate ao terrorismo, mas, por exemplo, ali fazer um investimento em que talvez o refino ou parte do refino a gente faz ali no próprio Moçambique, né? Dando emprego também para a população local, certo? A gente constrói porto, até para poder facilitar a exportação desse material para o Brasil e ou para Portugal, né? Esse nível de relação que eu acho que deveria haver. Essa noção de uma preferência, né? A Angola está precisando de alguma coisa. Quem os angolanos deveriam procurar? Deveriam procurar, em primeiro lugar, Portugal e Brasil. E vice-versa, né? Obviamente, sempre preservando e mantendo, né, como uma prioridade a soberania desses países, né, e as suas identidades diversas, porque Angola e Moçambique, enfim, vocês sabem que tem outros países, não preciso ficar mencionando cada país toda vez. Imagina se a gente estivesse aqui falando da África francófona, tivesse que mencionar cada um dos países francófonos da África, não. Né? Enfim, Angola e Moçambique e os outros não devem abandonar a sua identidade africana, a sua africanidade. Né? Não deveria existir essa pretensão de substituir a africanidade, a identidade africana, por essa quimera de uma civilização iluminista e universal, supostamente luso-brasileiro, ou qualquer coisa do tipo. Né? Os africanos, entre eles os angolanos e os moçambicanos, devem permanecer sendo africanos orgulhosamente. A mesma coisa em relação à europeidade portuguesa, a mesma coisa em relação à latinidade, por assim dizer, brasileira. Né? Tudo isso são elementos fundamentais das nossas identidades que devem ser fundamentalmente preservadas. Então, assim, aqui eu estou oferecendo uma fórmula que supera esses simplismos, né, de ignorância, fusionismo e hostilidade, que é algo que a gente são expressões que a gente costuma ver por aí, obviamente especialmente em redes sociais, mas também em conteúdo intelectual, em obras produzidas nesses países, né? A gente encontra esses tipos de posturas em obras, em discursos de figuras políticas, de figuras intelectuais, seja de agora ou de alguns anos antes, etc. Né? Então, é isso por enquanto. Essa é a Pílula Vermelha. E amanhã tem mais.